Com a palavra, doutor Marco Antônio Abrão. Muito bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite feito para a deputada Elcione Barbalho, para que pudesse aqui, nesse momento, trazer a opinião dos profissionais biomédicos, uma daquelas 14 profissões da área da saúde. Eu queria dizer, inicialmente, que nós nunca fomos contrários à regulamentação da profissão dos médicos, até porque seria, da nossa parte, uma incoerência muito grande, porque exatamente há 30 anos, 1 mês e 4 dias, eu estava aí, sentado, esperando que a minha profissão fosse regulamentada para que o meu diploma de um curso que eu havia feito, um curso autorizado pelo governo federal, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, pudesse ter valor. E naquele momento eu não podia praticar um ato sequer, porque a minha profissão não era regulamentada. Então, presidente, eu queria, em primeiro lugar, também chamar atenção para isso. Será que realmente nós estamos tratando da regulamentação profissional dos médicos? Porque eu não vi até hoje e não conheço quem poderia contestar um ato praticado pelo médico. Não vi. Não vejo nenhuma instituição que pudesse, nesse momento, estar contestando as atividades desenvolvidas brilhantemente pelos profissionais médicos. Então, eu queria, de vez, que a última lâmina que o presidente da Associação Médica Brasileira projetou era espelhar-se realmente a verdade, de que nós vamos continuar caminhando junto para que a sociedade brasileira receba um serviço da melhor qualidade por profissionais competentes e habilitados para tal. Então, vamos deixar claro que nós, em hipótese alguma, somos contrários ou fomos contrários à regulamentação da profissão dos médicos. O que nós não podemos permitir é que a sociedade brasileira fique apenas e tão somente com serviços importantes na mão de um só profissional. Existem áreas de sombreamento na área da saúde que são executadas hoje muito bem por fisioterapeutas, que muitas vezes estão ali junto com o pessoal da fisiatria. Existem trabalhos feitos pelos fonoaudiólogos, que são feitos pelos otorrinos. Existem trabalhos que são feitos por biomédicos, farmacêuticos, que também são realizados por médicos patologistas. Então, eu queria desmistificar essa tentativa de jogar nas outras profissões, de que o projeto se tornou polêmico por culpa das outras 13 profissões. Eu, na minha modesta opinião, queria culpar, sim, a estratégia inadequada que o Conselho Federal de Medicina fez quando tentou adjudicar, ou seja, trazer para si todas essas tentativas. Isso começou, senhores, com a resolução número 1627 do ano de 2001 do Conselho Federal de Medicina, quando ele, de forma unilateral, tentou regulamentar isso através de uma resolução. Eu vou passar as mãos da presidência, porque o histórico eu acho importante. Então, tentou fazer isso. Só que, quando fez a resolução, percebeu que a resolução de um conselho, ela apenas e tão somente atinge os seus inscritos. Ela não atinge os outros profissionais como queriam. Portanto, não tem força de lei. E aí, qual era a forma de se resolver essa situação? Transformar isso num projeto de lei. E foi o que fez o senador Geraldo Altoff, pura e simplesmente, quando apresentou o projeto de lei para que ele pudesse sofrer a tramitação e ser transformado. Então, não digam, senhores, que a polêmica que hoje existe, ela foi trazida a esta casa por outros profissionais. A minha opinião é de que foi uma forma pouco política de se tratar um assunto. E nós só estamos discutindo esse assunto nesta casa, senhores deputados, porque essa resolução não pode ser colocada em prática. Porque se ela pudesse, se ela tivesse força, os senhores não estariam opinando aqui hoje. E, na minha opinião, é esta casa que tem que decidir
quem deve fazer, o que deve fazer e qual é a responsabilidade. Porque os conselhos de fiscalização profissional, eles têm uma função primordial, que é a função da fiscalização do exercício profissional, com o objetivo único de proteger a sociedade e não o mercado de trabalho e transformar isso num corporativismo que eu acredito que não mais deve existir num país que quer ser um país de primeiro mundo. Esse corporativismo eu chamo de pobre, miserável e doentio. Muito bem. Um dos assuntos polêmicos que nós temos para tratar é a respeito da acupuntura. Muito bem. E por que isso é polêmico? Porque o Conselho Federal de Medicina também, num momento, fez a resolução e disse que não era especialidade médica, que não reconhecia como especialidade médica e até punia os médicos quando se titulavam e faziam esse tipo de trabalho. Eu tenho a resolução aqui e vou passar a mão da presidente. Passado algum tempo, o Conselho Federal de Medicina resolve e faz uma outra resolução dizendo que agora sim era uma atribuição dos médicos. Aí os senhores vão dizer, a ciência evoluiu e eles entenderam que isso traz um certo benefício, mas evoluiu às custas de quem, se a medicina estava proibida de ser praticada? Evoluiu porque outros profissionais da área da saúde entenderam que era importante, ganharam a confiança da sociedade, o governo federal introduz no serviço público a acupuntura e isso passa a ser, então, mais um meio de vida importante. Então, aí o que mudou foi exatamente isso. O que mudou foi exatamente isso. E aí passa a ser, bom, entendo, os médicos podem fazer, devem fazer, não sou contra, mas do momento que você diz não, e depois você diz sim, e diz só que você pode fazer, chamo dos senhores a atenção para que façam uma reflexão sobre isso. O que de fato fez com que isso modificasse? Outro assunto importante e polêmico aqui, a respeito da citologia. Eu tenho sentenças aqui que eu vou deixar na mão da presidente também, de assunto que já foi discutido, que já foi transitado em julgado, e dizendo que os profissionais farmacêuticos, os profissionais biomédicos têm competência técnica e legal para fazer. Aliás, digo aos senhores, na primeira campanha do câncer do colo uterino, se os senhores puxarem pela memória, teve um dado momento que a campanha não avançava. E aí foi feito o diagnóstico. A campanha não avançava porque o número de laboratórios que foram credenciados não davam conta. Não estou falando da qualidade, estou falando do número de profissionais que são capazes de executar determinada tarefa. E aí, no momento que os laboratórios dos biomédicos, dos farmacêuticos foram credenciados, e a gente tem um documento do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, que pode comprovar tudo isso, a campanha se desenvolveu e foi um sucesso. Então, senhores, nós das outras profissões, e particularmente da biomedicina, não somos contrários, não estamos aqui para trazer alguma dificuldade ou empecilho na regulamentação. Mas nós não podemos permitir que uma regulamentação venha atuar e mexer no direito adquirido dos profissionais que estão trabalhando e prestando esse serviço para a sociedade. E eu digo, senhores, nas áreas de sombreamento, ao invés de ser um problema, eu acho que é uma solução. Sabe por quê? Porque no mercado onde você tem muita gente praticando a competição, quem recebe o serviço é que é o beneficiado. Portanto, quem vai ser beneficiado será a população brasileira, que vai receber um serviço, que concorrem por esse serviço vários profissionais. E no mercado hoje, que é o nosso mercado, em que o governo mexeu de um jeito e que só existem 2 clientes, hoje nós atendemos ou o SUS ou os clientes que vêm por intermédio dos convênios. Então, nós temos o quê? Que vencer pela qualidade e não pelo corporativismo. Outro assunto que eu queria colocar para vocês é a respeito dessas chefias de serviços. Eu acho que se a gente colocar no final da palavra de médicos, a gente resolve. Porque, como eu disse, nós temos várias atividades que elas são realizadas por vários profissionais, inclusive médico. Como é que faria, então, uma chefia desse serviço que o médico também pode fazer? Você está dizendo que ele absorve todas as chefias e aquele é um serviço de médico como é de um outro, essa chefia só vai poder ser exercida por médico. E eu não quero retirar isso. E nem quero que os outros profissionais façam o serviço de médico, mas eu quero que sejam respeitados as outras profissões, para que não sobre realmente, como tem aquele artigo conflitante, que diz que as chefias administrativas não são exclusividade de médico. Ora, o que farão os outros 13 profissionais com chefias administrativas? Nós temos que ser chefes da área técnica.